Olá, eu sou Raquel Nilman e eu tô aqui hoje para responder uma pergunta que me foi feita sobre o uso do tarô. Eu não acredito em memorizar os significados do tarô. Não acredito nisso, porque não tem como. Você jamais vai conseguir memorizar todos os significados que existem e precisa levar uma coisa importante em consideração. O que você vai memorizar? Que livro? Que site, né? Que significados? Porque cada livro ele traz, na verdade, o significado para aquele autor, porque aquela pessoa acha que é. Você pode ter as ideias gerais, mas aquela pessoa está dando o significado dela e você precisa aprender a fazer isso para você também. Então, se você for querer memorizar todos os significados das 78 cartas, esquece, né? Não vai acontecer, sabe? Porque o tarô ele tem um leque de significados que vai desde o mais positivo, vamos falar assim, até o mais negativo, vamos usar esse termo. E toda uma tonalidade aqui no meio, sabe? Ela não é tarô é A, tarô é B, tarô é C. Não existe isso. Então eu não acredito em memorizar. E se for para você memorizar significado, não memoriza. Deixa o livro do teu lado e você só olha. Só que aí não tem por que eu procurar uma pessoa para analisar o tarô para mim. Eu mesma compro um livrinho e eu mesma olho na minha casa. Não é essa a ideia, né? Eu acredito sim em estudo do tarô. Aliás, já falei num vídeo aqui. Primeira coisa que eu recomendo, compre o tarô, não vai ler livro nenhum. Nem o livro que vem com tarô. Você vai olhar lâmina a lâmina e ver o que você pensa daquela carta. Sabe? Porque o problema, na minha visão, de você querer estudar opinião de outras pessoas antes de ter a sua, é que isso te bloqueia de você conseguir ter o seu próprio insight em relação àquilo. Porque é o que eu falo, o deck vai falar com você especificamente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você vai sentir uma determinada energia com aquele deck, né? Aquele deck vai despertar em você certas energias. Para cada pessoa é de um jeito diferente. E cada pessoa vai fazer uma leitura de uma forma diferente. Então, primeiro ponto para mim é estudar por conta. Depois você pode começar a ler livros e você vai começar a ver isso que eu te falei, né? Tem uma ideia geral, até tem, mas muda muito. Às vezes você pega um livro que a pessoa faz uma leitura bem diferente, né? Faz uma variação, dá um significado muito diferente para aquela carta. Então, a ideia é você unir a sua intuição com uma noção do que você tem que possa ser aquela carta. Então, é interessante que você entenda que os arcanos maiores vão ser aqueles grandes acontecimentos, aqueles grandes momentos, aquelas grandes energias, né? E você tem os arcanos menores que representam um pouco mais esse mundo do dia a dia, essa coisa mundana. E qual que é o significado daquilo para você? Como que você entende? É essa graça de você ter uma pessoa para fazer a leitura. Essa pessoa vai fazer a leitura de acordo com a visão dela. Por isso que eu falo, quão importante é você solicitar a leitura para uma pessoa cujo estilo de vida você admire, né? Cujos pensamentos daquela pessoa, porque ela vai fazer uma leitura dela, daquilo ali, do que está acontecendo. Uma leitura dela. Sobre usar o livro durante uma consulta, não faça isso. Eu recomendaria para você não fazer isso, porque você está fazendo uma consulta, é claro que eu estou falando consulta cobrada, como profissional. Uma pessoa lá, qualquer que você não conhece, vai fazer a leitura com você e você começa a abrir um livro e fica lendo. Não acho isso interessante, tanto para a pessoa que está ali, quanto para você mesmo. Vai quebrar o seu fluxo de leitura, não faça isso. Se você ainda sente, né, assim, não, eu preciso ficar olhando no livro e tal, vá treinando com conhecidos, vá treinando primeiro sozinha. Cria um personagem lá, cria uma pessoa e uma pergunta. Ah, essa pessoa tem um relacionamento acessado, me perguntou X. E vai fazendo as leituras, vai treinando até você ter isso para você. Sobre o deck, eu também recomendo que você use para fazer a leitura com outras pessoas os decks que você já conheça muito bem. Porque senão você pode olhar e falar, nossa, mas que carta que é essa mesmo? Então, se adapta com o seu deck, conhece ele. Aí você começa a usar para fazer leitura para outras pessoas profissionalmente, né? Agora, se você for fazer com uma amiga, falar, me ajuda a aprender. Aí você olha o livro, tá com a sua amiga e tal, mas sempre que você for dar uma consulta, até se você não cobra, procura não puxar livro, procura fazer isso quando você já estiver mais segura do que aquela carta significa para você, mesmo porque uma mesma carta, em cada situação, ela vai significar uma coisa diferente. Tem que ter isso em mente. Então, existem as palavras-chave, existe aquela ideia, mas às vezes você vai olhar e você vai perceber que naquele momento não é aquilo que aquela carta está querendo te dizer. Eu não sei se vocês sabem, mas se você for puxar o tarô lá de trás, até o próprio tarô de Marcélia, não tem manual. É realmente um livro de imagens.
em que você vai interpretar as imagens sem ter a interpretação de uma outra pessoa que te fala essa imagem é X ou Y. Por isso que eu acho tão importante a gente fazer a nossa avaliação primeiro e depois aprender com outras pessoas que estudam tarô. Se for sua primeira vez aqui no canal, se inscreve, deixa o seu comentário, compartilha e avalia. Não se esquece de acessar o site para fazer parte da lista VIP e receber ainda mais material. Te encontro aqui amanhã. Gratidão!